Bom dia, nós somos o grupo responsável pelo capítulo 4 do livro Modernidade Líquida, escrito por Zygmunt Bauman, e abordaremos sobre o trabalho. Zygmunt Bauman começa descrevendo sobre a prefeitura de Leeds, uma cidade que ele morou por muito tempo. Ele fala que foi um monumento majestoso e que representa as ambições da Revolução Industrial. Foi construída no século XIX e feita para durar para sempre. Ele também fala que é uma construção de bases fortes, por isso para durar para sempre, e também uma forma de representar os ideais da burguesia. Como peça central, a prefeitura tem uma sala de assembleias, que sob o teto tem um conjunto de regras. Os princípios sacrossantos da ética burguesa segura e assertiva, como lei e ordem e para frente, no sentido de progresso. O autor também cita um pensamento de Henry Ford, que foi empreendedor, engenheiro mecânico e fundador da Ford, empresa de automóveis. Fala que a história é mais ou menos uma bobagem e que a história que realmente importa é a história que a gente está fazendo agora. Aqui ele fala basicamente o quão importante é o que a gente faz agora vai representar para o nosso futuro amanhã. Além disso, o autor fala sobre a visão de futuro da modernidade, sendo visto como mais um produto dessa sociedade de produtores. Então, o futuro está relacionado com o que fazemos no presente. Esse pensamento se parece, inclusive, com aquele ditado que o que se planta se colhe amanhã. O autor também fala que a ideia de progresso é a autoconfiança no presente, relacionada à crença do tempo estar ao nosso lado e somos nós que fazemos acontecer. Para as pessoas que confiam em seu poder de mudar as coisas, o progresso é uma sentença. E para as pessoas que sentem que as coisas lhe escapam às mãos, a ideia de progresso não ocorre e seria um motivo de riso. E o autor também diz que esse é o único fundamento em que a fé no progresso se apoia, porque a ideia de progresso é também ter fé em nós mesmos e no que nós podemos fazer hoje resultar no produto que a gente quer que aconteça. Na atualidade, é difícil ter fé no progresso, até porque, como a nossa modernidade é líquida, ou seja, mutável e muito fácil de mudar, é instável. Então, até os planos mais cuidadosos podem ser frustrados, e por isso a fé também é difícil de se ter nesse contexto. O autor também fala no texto sobre um ideal de sociedade feliz, o qual não existe e está longe de existir porque o caminho para isso é remover todos os obstáculos da busca do ganho individual. Na atualidade também existe o encantamento do progresso, que é sobre uma vida que pode ser trabalhada individualmente para ser mais satisfatória e está destinada a ser aperfeiçoada. O trabalho é visto como uma atividade que, em um todo, está envolvida por seu destino e não por uma escolha. O trabalho é como uma condição natural e não trabalhar é como uma anormalidade. Então, o autor conclui que, como um jogo, os planos para o futuro são inconstantes, não passando apenas de mais alguns movimentos à frente. A vida é guiada pelo preceito da flexibilidade, as estratégias e planos de uma vida só. O subtítulo Ascensão e Queda do Trabalho começa falando sobre como a ligação entre definir a labuta física como principal fonte de riqueza e bem-estar da sociedade e a autoafirmação do movimento trabalhista ascenderam juntos e juntos caíram. Trata também em dizer que o fenômeno da desigualdade é de origem recente, produto dos últimos 2 séculos, já que essa nova desigualdade global, nova autoconfiança e sentimento de superioridade se basearam em noções e quadros fornecidos pela recém-nascida ciência da economia política, que substituiu as ideias mercantilistas.
O ponto de partida da grande transformação que trouxe à vida a nova ordem industrial foi a separação dos trabalhadores de suas fontes de existência e o rompimento dos velhos veículos comunais, os modos habituais e as leis costumeiras. Assim, o trabalho passou a ser considerado como mercadoria e tratado como tal. A liberdade recém-descoberta deveria ser utilizada no esforço de gerar a ordenada rotina futura. Nada deveria ser mantido em sua forma presente, se essa forma, sim, pudesse ser aperfeiçoada e tornada mais útil e eficaz. O subtítulo do Casamento à Coabitação trata da incerteza da modernidade sólida até os dias atuais, ou seja, a incerteza do presente é uma poderosa força individualizadora. Ela divide em vez de unir, e como não há maneira de dizer quem acordará no próximo dia em qual divisão, a ideia de interesse comum fica cada vez mais nebulosa e perde todo o valor prático. O autor compara o emprego a um acampamento que se visita por alguns dias e que se pode abandonar a qualquer momento se as vantagens oferecidas não se verificarem ou se forem consideradas insatisfatórias. Ou seja, agora nossos laços com o trabalho são fracos e de curto prazo. Dessa forma, os trabalhadores sabem que são dispensáveis e assim não querem criar um vínculo forte com a empresa e nem com seus companheiros de trabalho. Digressão, uma breve história de procrastinação. O autor define a palavra procrastinação, que significa não tomar as coisas como elas vêm ou não agir segundo a sucessão natural das coisas, e diz que a procrastinação é uma posição ativa na era moderna, como uma prática cultural, uma tentativa de alterar a ordem dos acontecimentos. Para ele, procrastinação significa adiar o fim de uma peregrinação, já que o indivíduo procrastina para estar mais preparado para captar as coisas que verdadeiramente importam. Procrastinar é um ato do adiamento da satisfação, colocando o arar e o semear acima do colher e ingerir o produto, o investimento acima do lucro, a poupança acima do gasto. E assim por diante. Significa dizer, poupe, pois quanto mais você poupar, mais poderá gastar, em um ciclo infinito. Os laços humanos no mundo fluido. O autor diz que a precariedade é a marca da condição preliminar de todo o resto, e fala sobre a sobrevivência, especialmente seu tipo mais comum, trabalho e emprego. O desemprego estrutural presente na nossa sociedade dita que a cada novo emprego que aparece, outros somem, que trabalhadores podem ser substituídos a qualquer momento, como peças de máquinas. Bauman descreve o mundo como um container cheio de objetos descartáveis, objetos para uma só utilização. Falando sobre mecânicos contemporâneos, por exemplo, que são treinados para trocar peças defeituosas ao invés de consertá-las. Afinal, por que gastar tempo com consertos que consomem trabalho quando não é necessário mais que alguns momentos para jogar a peça fora e colocar outra no lugar? Essa nova realidade está diretamente ligada ao enfraquecimento dos laços humanos. Afinal, promessas como "até que a morte nos separe" deixam de ter valor no momento em que um parceiro percebe uma oportunidade melhor fora da parceria. Também são mencionadas as modas, que vêm e vão em velocidade estonteante. E com o tempo, todos os objetos de desejo acabam se tornando obsoletos. É possível citar como exemplo os celulares, especialmente iPhones. Um iPhone lançado 5 anos atrás já se tornou desinteressante nos dias de hoje. Da mesma forma que o iPhone que lançará esse ano não será mais tão importante daqui a 5 anos. No subtítulo A Autoperpetuação da Falta de Confiança, Alan Peirefit, no seu estudo da sociedade capitalista moderna, conclui que a confiança em si mesmo e nos outros e nas instituições é a característica mais importante e constitutiva da sociedade. A empresa capitalista é foco de conflitos e confrontações. Se antes os empregados confiavam na empresa a quem entregava seus direitos para a guarda, esse não é mais o caso. As pessoas racionais não passavam a maior parte na mesma empresa investindo suas economias. Preferiam investir em fundos, companhias de seguro e não contar com as pensões que empresas em que atualmente trabalham podem pagar. Visto que os trabalhadores estão presos a seu lugar e impedidos de se mover, estão sujeitos ao capital. Por esta razão estão expostos, desarmados, ao inescrutáveis investidores e acionistas, além de forças do mercado, termos de troca e demandas de competição. É improvável que se reformulem suas queixas como uma questão política em busca de reparação. A passagem do capitalismo pesado ao leve e da modernidade sólida à fluida é o quadro em que a história do movimento dos trabalhadores foi inscrita.
Não seria razoável dizer que o movimento dos trabalhadores tenha sido produzido pelo impacto debilitante dos meios de comunicação de massa, por anunciantes ou pelos efeitos soporíferos do espetáculo e entretenimento. Culpar não adianta. As explicações não são imaginárias. Se não fosse pelo fato de que o contexto da vida em que as pessoas conduzem os afazeres mudou radicalmente desde o tempo em que os trabalhadores se amontoavam em larga escala para lutas por termos mais humanos de venda de seu trabalho. E teóricos e práticos sentiam na solidariedade o desejo de uma boa sociedade que efetivaria os princípios universais da justiça. Como dito anteriormente, de acordo com o autor, o trabalho era um esforço coletivo que cada membro da espécie humana tinha que participar. Assim, ele era colocado como condição natural dos seres humanos, e estar sem ele como a normalidade. Flexibilidade é um novo slogan, e aplicado no mercado de trabalho prevê um fim do emprego como o conhecemos, anunciando em seu lugar o surgimento do trabalho por contratos de curto prazo, empregos sem segurança, demissão sem aviso prévio e nenhum direito à compensação. Desta forma, a vida de trabalho está repleta de incertezas. Ninguém pode se sentir insubstituível, ainda mais com o progresso tecnológico, que diminuiu muitos empregos. Quando a utilização do trabalho se torna de curto prazo e precário, tendo se tornado episódico, há pouca chance de que a lealdade e o compromisso mútuos brotem e se enraizem, ao contrário dos tempos de dependência mútua de longo prazo. Os trabalhadores hoje em dia tendem a ser as partes mais dispensáveis, trocáveis e disponíveis do sistema econômico, pois eles têm poucas qualidades especiais que poderiam fazer com que seus empregadores desejem mantê-los a todo custo. Sabem que são dispensáveis e por isso não veem razões para aderir ou se comprometer com seu trabalho ou fazer um vínculo mais durável com seus companheiros. E para evitar frustração iminente, tendem a desconfiar de qualquer lealdade em relação ao trabalho e evitam escrever seus planos de vida em um futuro projetado para a empresa. Sendo assim, a segurança a longo prazo é a última coisa que se aprende a associar ao trabalho que se realiza. Empregos seguros e empresas seguras já é algo do passado. Diante desse quadro, o desemprego é uma realidade muito comum na sociedade global. Há mais de 220 milhões de desempregados no mundo. Isso acontece pois, atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. As empresas querem funcionários capazes de se adaptar a novas tecnologias introduzidas no processo de produção. Qualificação para o trabalho. Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas inovações tecnológicas, como na agricultura, indústria, comércio e na prestação de serviços. Esses fatores causam desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo populacional. Desemprego entre os jovens. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego dos jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior de força de trabalho que nos países já desenvolvidos. Nesses países, os jovens são mais vulneráveis a subempregos e à pobreza. O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas, que ocorre com a mecanização e a automação nos processos de produção com o aprimoramento dos processos de trabalho. O uso de máquinas e robôs nas linhas de produção tornou dispensável o emprego de muitas pessoas, na medida que poucos funcionários podem operar várias máquinas ao mesmo tempo. Como consequência, postos de trabalho deixaram de existir. No Brasil, em 2019, havia cerca de 11,9% de desempregados no Brasil. Já em 2020, esse número chega a cerca de 14,4%, equivalendo a 13,8 milhões de pessoas, ainda mais os que têm empregos informais, que chegam a 6 milhões. Relacionando a temática da FUVEST, analisando a sociedade a partir do ponto de vista de Zygmunt Bauman, vemos que há uma base individualista muito presente nela. Em muitas partes de seu livro, ele afirma isso, por exemplo, ao dizer que para produzir uma sociedade perfeita ou a melhor possível, deve-se remover todos os obstáculos buscando o ganho individual. Logo, todo o sucesso que uma pessoa conquista é mérito dela própria, pois o progresso na vida moderna está agora individualizado, desregulado e privatizado, conforme o autor.
Um fator que potencializa a individualidade é elevar o trabalho ao primeiro lugar entre as atividades humanas, e para isso é necessário também que haja aperfeiçoamento moral e elevação geral dos padrões éticos da sociedade, coisa que apenas alguns indivíduos são capazes de realizar, já que as pessoas possuem diferentes experiências acumuladas. Isso visto hoje como preceito básico da eficácia e da produtividade, além do fato que trabalhos humanos se dividem em episódios isolados. Porém, isso pode ocasionar em desigualdades e competitividade, visto que a individualidade divide em vez de unir e a ideia comum fica cada vez mais imprecisa e perde todo o valor prático, havendo divisão de categorias em pessoas envolvidas em atividades econômicas, tendo também diferença entre salários.